Passo a palavra agora ao deputado Carnácio, por até 5 minutos, por favor. Senhor presidente, senhor relator, quero iniciar minha fala, primeiro parabenizando o conteúdo dos relatórios que foram feitos pelos subrelatores. Acho que o conteúdo teve um arremate do que aconteceu durante o período aqui, com algumas discordâncias acima, com coisas que gostaria que estivessem inclusas e não vi, outras também em algum momento exacerbadas. Acredito que os relatórios vão dar uma guia muito ponderada ao nobre relator, que terá a missão de poder fazer a junção dessa obra que tiveram 4 nobres relatores que tiveram a oportunidade de fazer. Mas quero ir ao ponto dessa CPI. E é importante pautar ao ouvir o nobre deputado Edio Lopes, que, diga-se de passagem, cumpre um papel difícil no governo. Cumpre o papel de defensor do governo, assim como fez na CPI da Petrobras, assim como fez aqui na CPI do BNDES, e tem também o dom da oratória na manutenção e até em algumas vezes na maneira de poder interpretar os fatos de uma maneira diferenciada. Coloco aqui então a minha opinião sobre os dados dessa CPI, para que eu possa fazer um resumo da nossa opinião. A primeira coisa, durante toda a CPI do BNDES, o que se viu, a primeira ressalva que faço, é que os fatos começam a se desdobrar e infelizmente a CPI acaba. Que para mim é algo lamentável, porque se estávamos no sentido de depurar todas as dúvidas, fica ao encerramento prematuro dessa CPI a sensação de que havia mais coisas a se descobrir. E até mesmo, como disse aqui, eu acho que essa era a função da CPI, e nesse ponto nós não estamos cumprindo, que é de inocentar ou culpar o investigado. Infelizmente, o encerramento dessa CPI prematura não possibilita a gente sair com essa certeza. Fica muito mais dúvidas do que respostas. Os empréstimos feitos a empresas falidas, que foram comprovados aqui, não demonstra tanta transparência assim no banco, nem tanto critério. Se foi erro material de causa ou algo isolado, é uma avaliação a se fazer. Mas que foram feitos, constatados e comprovados aqui, que houveram empréstimos a empresas que estavam falindo, que não é regra do banco e aconteceram. O BNDES criando e estimulando monopólios. E aí, quando alguns nobres deputados dizem, desenvolveu o Brasil, apontou o desenvolvimento internacional, não vê que ao criar 3.000 empregos do lado, do outro está falindo outras empresas e quebrando outros 3.000 empregos, gerando o monopólio, a criação de mercado desproporcional. E foi isso que nós assistimos aqui, inclusive no caso da JBS, que alguém disse que não estava citado aqui, e todos viram o nosso empenho de poder convocar aqui o grupo JBS, como tantos outros que nós tentamos. E assistimos durante toda essa CPI uma força desproporcional desse governo de não deixar determinadas convocações acontecer, inclusive a do senhor Bunlai, que, diga-se de passagem, havia aqui dentro um posicionamento do governo que chegou parlamentares a se esconderem no fundo ali para não deixar acontecer a convocação. E algum outro parlamentar, em determinado momento, bateu no meu microfone porque não queria que a gente falasse a verdade. E tanto era a verdade que no dia da convocação, que o governo fez de tudo para não fazer, quando ele veio falar que ele foi preso no dia anterior. Quer dizer, nós não estamos tão errados assim, nós não estamos assistindo problema na lua dessa maneira. Aconteceu empréstimos ao senhor Bunlai, existem os vínculos com o BNDES. Se nós não conseguimos aprofundar isso, é talvez porque nós precisávamos de mais tempo na CPI. A dificuldade de entender os critérios das liberações de empréstimos. Quando se diz aqui que houveram
80 e tantos % dos empréstimos do banco a empresas diversificadas. Isso se refere à quantidade de empréstimos e não ao montante. Quando se vê o montante, grande parte do dinheiro do BNDES foi dado a poucas empresas. Essa é a realidade. Nós criamos monopólios a poucas empresas e o banco, que deveria ser de desenvolvimento social, pouco social carregou no seu nome. Essa é a grande realidade. O pequeno e microempreendedor que precisava fazer a sua microempresa desenvolver não teve as facilidades que as grandes empresas criaram ao monopólio dos critérios desse banco. A prisão do Bunlai, que já citei, promove e coloca em todos nós as dúvidas e, inclusive, a necessidade da continuidade dessa CPI. O endividamento público, e aqui quando a gente ouve e escuta, o BNDES tem um nível de inadimplência muito pequeno e deve-se bater palmas, é óbvio. Ninguém quer ficar inadimplente com uma taxa dessa que nem mãe dá para filho. Basta a empresa que pegou o empréstimo investir esse dinheiro numa conta de poupança para que renda 0,5%, que estará fazendo um melhor negócio do que ficar inadimplente ao BNDES. Comemorar isso é o mesmo de dizer que o brasileiro é bobo. Não há comemoração em uma empresa não pagar um empréstimo nessas condições. É obrigação, muito antes, pelo contrário, é um ótimo negócio. Qualquer um de nós aqui gostaria de poder ter oportunidade de fazer um negócio dessa maneira. Os equívocos no investimento, as prioridades do BNDES não era desenvolver o Brasil? Por que usar esse dinheiro para fazer metrô em Cuba quando falta em Belo Horizonte? Por que usar para fazer portos em Cuba quando no momento o Porto de Santos está precisando ser viabilizado, melhorado, empreendido? Não basta dizer que nós tínhamos recursos para tudo isso, porque não temos. Falta metrôs em tantas capitais, falta o desenvolvimento a isso. Equívocos de prioridade. A prioridade era o Brasil, o desenvolvimento claro, transparente, que não foi o que nós assistimos aqui. O término da CPI, que deveria continuar, como foi dito aqui. O volume de empréstimos feitos às campeãs demonstrou a desproporcionalidade no atendimento às empresas necessárias ao atendimento no Brasil. As obras e as dúvidas que ficam, por exemplo, como no caso do sobrinho do Lula, no empréstimo concedido a Angola, também não foram esclarecidos, até porque, mais uma vez, o governo agiu de maneira forte e firme para que não fossem esclarecidos e nem convocados os interessados. A questão da infraestrutura do Brasil é óbvio que foi desenvolvido e foi implementado um volume desproporcional dentro do BNDES para que fossem feitas grandes obras. A maneira que foi discutida é a quem atendeu esses interesses e por que determinadas empresas tiveram privilégios que não outras. Quando se dizem, não conseguimos constatar irregularidades nos empréstimos do BNDES, se esquece que, quando se compara o Petrolão e o BNDES, não podemos disjuntar as situações. Não é possível dizer que houve corrupção no contrato da Petrobras e não houve no BNDES, uma vez que o dinheiro que financiou a corrupção na Petrobras veio diretamente do BNDES. Não pode se dizer isso com essa clareza e nós não temos conteúdo para dizer se sim ou se não. Mas o fato claro é que essa CPI recebeu um volume enorme de documentação do banco e não tivemos a capacidade técnica de analisá-los. Não tivemos uma empresa para nos dar suporte nas investigações. Não foi permitido a essa CPI investigar o volume que foi mandado. E aí, quando também escuto falar em transparência do banco. Ora, meus amigos, nós todos soubemos e vivenciamos, mesmo com uma CPI aberta, com poder de intimação e averiguação de fatos, nós soubemos a dificuldade de acesso que nós tivemos à documentação. E quando se diz, os dados do banco foram colocados trimestralmente com todos os dados, e os dados sigilosos que nem mesmo hoje nós conseguimos ter acesso.
Então não me venha falar de transparência. De fato, por muitos momentos falta conteúdo para termos um relatório melhor embasado. E isso talvez o tempo nos daria a oportunidade de tê-los. Só não vamos dizer que aqui todos são inocentes, porque não podemos, inclusive, dizer que são inocentes ou culpados, apesar de termos alguém preso. Hoje foi convocado por essa CPI, que é o cidadão Bunlai, que veio aqui no final de numa expedição de 4 horas calado, no final querer dar lição de moral nos parlamentares que aqui são colocados, dizendo que um dia ele iria provar a sua inocência depois de ficar calado 4 horas. Então eu quero dizer a vocês, vossas excelências, me sinto com o dever feito, com o pesar de essa comissão não demorar mais tempo, que acredito que ela poderia desenvolver um papel investigativo ainda melhor